Olá, galerinha, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, nós vamos começar uma aula de matemática agora, onde nós vamos falar um pouquinho hoje sobre localização de objetos e coordenadas, tá? Hoje é o assunto que nós vamos tratar aqui na nossa aula de matemática. Então, eu preparei uma apresentação para ficar mais fácil para a gente poder entender, visualizar, e aí nós vamos começar, então, nossa aula. Então, título dela, localização de objetos e coordenadas. E eu começo a aula de hoje com duas perguntas aí para vocês pensarem. O que é localizar? O que são coordenadas? Então pensem um pouquinho com vocês. Quando vocês ouvem essa palavra localizar, o que vem à cabeça de vocês? E coordenadas, vocês já ouviram falar nessa palavra? O que isso vem a ser? Tá? É o que nós vamos conhecer então na aula de hoje. Então, olha lá, para começar, o que é localizar? Quando eu falo em localizar alguma coisa, eu estou querendo determinar o lugar que aquela coisa está, ou da onde ela partiu. Então, localizar é determinar, é identificar o local onde se encontra, né, alguma coisa, ou de onde ela partiu, tá? Para a gente começar, olha o exemplo aqui, ó. Localizar no plano a seguir o carro e a casa. Então, o plano é esse quadrado aqui, né? Essa malha quadriculada é um plano, tá? Observem que ela é formada por linhas e colunas, tá? Eu tenho aqui, ó, a coluna a coluna B, a coluna C, a coluna D. Então, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta coluna. Eu tenho aqui a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. Aí eu pergunto para vocês, voltando ali, ó, em onde se localiza o carro? Onde o carro está localizado? Ó, observem aqui, o carro ele está localizado na primeira linha, aliás, na quarta linha, na terceira coluna, tá? Então, olha lá, o carro aparece aqui, ó, na coluna C, na terceira coluna e na quarta linha. Aonde se localiza a casa? A casa ela está localizada na segunda coluna, ou seja, na coluna B, e na segunda linha. Tá? Então, a casa ela está localizada na segunda coluna e na segunda linha. O carro na terceira coluna, na quarta linha. Então, eu fiz aí a localização. Eu identifiquei aonde estão esses dois objetos, o carro e a casa, certo? Agora, para eu poder localizar, quando eu preciso localizar, eu sempre preciso de um referencial, ou seja, de um ponto que me ajude a identificar aquilo que eu vou localizar. Tá? Então, o referencial ele é um corpo ou ele é um lugar, alguma coisa que vai me determinar a posição, tá? Que aquilo que eu estou procurando está. Então, o meu referencial aqui, vamos supor, do carro, eu sei que é a coluna C, a linha 4. O meu referencial para casa é a coluna B, a linha 2. Tá? Então, o referencial é aquilo que vai me ajudar a identificar o que eu procuro. Outra coisa, olha lá, um exemplo aqui de referencial. Então, ó, tomando como ponto de referência a casa do Max, olha a casa do Max, é essa daqui embaixo, ó, tá aqui. Então, a casa do Max. Qual seria o melhor caminho para ele chegar na casa de Gustavo? Então, eu tenho como referência a casa do Gustavo. E eu quero determinar o melhor caminho para que ele chegue na casa do Gustavo. Então, ó, a casa do Gustavo é essa daqui. Tá aqui, ó, na rua Paraná. A casa do Max está na rua Sergipe. Qual seria, então, o melhor caminho para chegar na casa do Gustavo, saindo aqui da casa do Max, tendo como referência, né, a casa aqui. Então, olha lá. Então, ele sai, então, casa do Max, então, vire, né, à esquerda, na rua Sergipe, por uma quadra. Aí, vire à direita na rua Paraná e ande 1, 2 quadras. Você chegará na casa do Gustavo.
Então, esse é o caminho mais curto que a gente tem para se chegar. Tem outros caminhos? Sim, tem. Eu posso sair aqui à direita, tá? Daí virar aqui à esquerda, depois virar aqui novamente e virar aqui. Cheguei também, mas é um caminho mais longo. Aqui é o mais próximo que eu tenho, ó. Eu vou andar aqui e aqui, ok? Então, eu cheguei na casa do Gustavo, tinha um meu referencial, a casa do Max. Olha lá, agora nós vamos falar das coordenadas. O que são as coordenadas? Elas são os elementos que vão nos servir, né, para que a gente determine a posição de alguma coisa sobre um plano. Então, olha aqui, ó, tá? Eu tenho aqui o plano. Eu quero que vocês me indiquem. Vamos ver quais as coordenadas de cada elemento que está nesse plano. Então, as coordenadas do carro. Então, a coordenada do carro qual que é? C4. Primeiro, sempre nós vamos colocar aqui, ó, o que aparece na coluna. Então, C4. Tá? Então, a coordenada do carro é C4. Qual é a coordenada da casa? Olha lá, B2. Tá? Por quê? Primeiro está aqui na coluna, depois na linha 2. Tá? Então, a coordenada é o que vai nos ajudar, é o que vai fazer com que a gente identifique o que a gente está procurando no plano. Tá? E ela sempre vai ser composta de um par, né, de dois elementos. Ou muitas vezes vocês vão encontrar duas letras, muitas vezes vocês vão encontrar dois números, às vezes é um número e uma letra, tá? Então vai ser muito específico, depende de como aparecer no exercício. Nesse caso aqui nós temos letras e números. Então a coordenada do carro, C4, da casa, B2, tá? E quando eu tenho, então, aqui, esse parzinho que forma uma coordenada, eu chamo de par ordenado. Então, é o par ordenado que me dá a localização exata do que eu estou procurando, tá? Para eu representar as coordenadas, eu preciso, né, de retas, são duas retas, tá? Que se cruzam. Então, eu vou representar, olha aqui, igual está aqui no exemplo. Então, o plano para a representação desses pontos são duas retas que se cruzam, que nós vamos chamar de plano cartesiano, que é formado por esse eixo, né, por essa reta aqui deitada e por essa reta aqui em pé. Então, uma reta aqui, ó, na horizontal e uma reta na vertical. A reta da horizontal eu chamo de abscissa e aqui da vertical ordenada. Nós vamos trabalhar nesse momento só com o plano dessa parte aqui, ó. Só dessa primeira parte aqui do plano. As outras, por enquanto, não. Então, nós vamos conhecer só o que está aqui, que a gente chama de primeiro quadrante. Então, nós vamos trabalhar com o primeiro quadro do plano. Tá? Imagina que são 4 quadros. Nós vamos trabalhar apenas aqui com o primeiro, certo? Olha lá, então, ó, para a gente poder identificar alguns pontos. Ó. Então, para a localização de um ponto no plano cartesiano, utilizamos um par de ordenada, que foi aquilo que eu expliquei lá atrás no outro exemplo. Uma ordenada horizontal, então, olha lá, a ordenada aqui deitada, e uma ordenada vertical, que é em pé. Tá? Então, olha aqui, eu tenho aqui nessas ordenadas números, tanto na horizontal quanto na vertical, são números. Então, aqui os pares, né, ordenados vão ser representados por dois números, certo? Então, olha lá, só para a gente pegar aqui. Se eu quero representar o clube, quais são as coordenadas do clube? Então, o clube ele está, olha aqui, coluna 3, linha 1. Então, o par ordenado do clube é 3, 1. Se eu quiser o jardim, olha lá, o jardim está aqui, ó, coluna 4, linha 4. Então, o par ordenado do jardim é 4 e 4. Olha o banco, está na coluna 8, na linha 5. Tá?
Então, quais são as coordenadas do banco? 8 e 5, tá? Então, sempre que eu for localizar um ponto no plano, eu vou utilizar, né, vou estar utilizando esse par de ordenada, que é um da horizontal, ou seja, um deitado, e um em pé, sempre formando um parzinho, que a gente chama par ordenado. Olha lá agora. Então, as posições, né, que nós vamos ter de um ponto no plano, então, sempre dois valores, que foi o que eu expliquei. O primeiro valor, né, indica o eixo horizontal, ou seja, indica aqui, e o segundo valor vai indicar aqui. Então, o primeiro valor indica o valor da coluna, o segundo valor indica o valor da linha que está aqui do objeto. Então, olha lá o exemplozinho do carro e da casa, né? O carro aqui na coluna C, na linha 4. Então, C4, né? A casa na linha B, desculpa, na coluna B, na linha 2, certo? Então, eu tenho aí dois valores. O primeiro, do que está aqui no eixo horizontal, e o segundo, do que está aqui. Lembrando que esse é como se fosse o primeiro quadro lá do plano, tá? Aí nós temos o par ordenado. Olha lá um exemplo, pessoal. Aqui eu tenho um plano onde eu tenho o mapa do Brasil, e eu quero que indique as coordenadas dos seguintes estados. O estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo que está aqui, onde está a setinha branca. O estado do Tocantins, que está aqui. E o estado do Amazonas, que está aqui, tá? Percebam que esses estados, eles ocupam mais de um pedaço no mapa. Então, olha lá. Vamos pegar aqui, ó, começando o estado de São Paulo, tá? Só para a gente identificar. O estado de São Paulo, ó, ele começa aqui, ele tem um pedaço aqui, então, ó, na coluna 5, na linha C. Então, 5C, então, 6C, e ele tem um pedaço dele aqui também, ó. Então, 5D, 6D. Então, 5C, 6C, 5D e 6D. Todas essas são as coordenadas do estado de São Paulo nesse plano, nesse mapa, tá? Olha lá o estado do Tocantins, tá? Ele começa aqui embaixo e vai até aqui em cima. Então, o Tocantins, ele ocupa, olha lá, é o par coordenado 5E, 5F e 5G. Ele tem um pedacinho dele também no G. Ele também ocupa a coordenada aqui, ó, 6E, 6F, 6G. Então, todas essas são as coordenadas do Tocantins, do estado do Tocantins, nesse mapa. Agora, olha lá o estado do Amazonas. Ele está aqui, ó, na 1G, ele está na 1H, e também tem um pedacinho dele na 1I. Ele está na 2F, ó, tem um pedaço dele aqui, 2G, 2H, e tem essa pontinha aqui dele no 2I. Ele também está aqui, ó, 3F, tem esse pedacinho, 3G, 3H e 3I, que tem ó, a pontinha aqui bem no cantinho, tá? Ele também está aqui, ó, 4G, 4H. Então, olha lá, é um estado que tem várias coordenadas nesse plano. Por quê? Porque ele está ocupando vários pontos, tá? Então, olha lá, eu fiz a identificação desses três estados, cada um com várias coordenadas, tá? Por quê? Porque eles ocupam mais de um ponto dentro desse plano. Olha um outro exemplo, pessoal. Ó, eu tenho aqui um outro plano e eu tenho sólidos geométricos, que são figuras que têm 3 dimensões. Então, olha lá, eu tenho cubos, eu tenho esferas, tá? Ó, cubos, esferas,
eu tenho o cone, tenho um cilindro, tenho paralelepípedo e tenho uma pirâmide. Primeiro, vamos ver quais são as coordenadas dos cubos. Os cubos aparecem onde? Olha lá. Eu tenho esse primeiro cubo aqui, ó, que ele tá a coordenada A3. Então, ó, coordenada A3. Eu tenho aqui um outro cubo que está onde? Tem outro cubo? Não, né? Eu tenho só esse cubo aqui. Então, ó, A3. Esfera, eu tenho duas esferas. Então, ó, na B1 e uma esfera que está na D3. Então, ó, B1, D3, certo? O cone, olha lá onde está o cone. Está na D1, certo? O cilindro está lá no E3. Então, ó, E3. O paralelepípedo eu tenho dois. Um está aqui, ó, no A1. Então, ó, A1. E o outro está aqui, E1. E por fim, a pirâmide. Tá? Olha a pirâmide aqui, ó, no C2. Certo? Então, eu fiz também as coordenadas desses sólidos geométricos nesse plano. Tá? Lembrando que eu tenho o eixo horizontal e o eixo vertical. As coordenadas sempre vão ser um par, né? Primeiro valor, o que está aqui deitado. Segundo valor, o que está aqui em pé. Certo? Exemplo 3, pessoal. Olha lá. Observe o plano a seguir e indique as coordenadas de cada figura que aparece nela. Então, eu tenho aqui, ó, o sol, eu tenho um avião, eu tenho a casa, eu tenho a árvore, eu tenho um cachorro, eu tenho as nuvens aqui e a montanha. Tá? Então, vamos lá. Qual é a coordenada do sol? Olha lá, o sol está aqui. Então, ele está, ó, no A1, certo? Então, ó, A1. Olha o avião. O avião está aqui. Então, ele está no B2, certo? Olha a montanha. A montanha está aqui. Então, está no A3, ok? A casa está aqui. Então, a casa está no C4. Olha a árvore aqui, ó, no D3. O cachorro aqui do ladinho da casa, ó. O cachorro está no B4. E por fim as nuvens lá em cima. Ela está no C1, tá? Então, olha lá, vários exemplos que nós fizemos, né? Ó, 3 exemplos, vou voltar aqui para a gente poder ver. Então, o primeiro exemplo, localizando as coordenadas de alguns estados no mapa, representado no plano. O segundo exemplo, para localizar as coordenadas desses sólidos geométricos. E o terceiro exemplo, nós estamos localizando aqui, nessa paisagem, alguns desses elementos que aparecem na paisagem, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né? E qualquer coisa, estudem, procurem né, outros exercícios para estar resolvendo, para vocês fixarem esse conteúdo, tá? Do mais, deixo um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, galerinha!